tema dessa mensagem de hoje, mediante esse texto, é vivam em harmonia. É algo que Paulo vai pedir para duas irmãs aqui nesse texto. Mas é algo que nós precisamos muito, meus irmãos. Se tem algo que eu e você precisamos na igreja de hoje, é viver em harmonia. É amar mais o próximo. É entender as palavras de Jesus. E não só entender, viver. Então nós vamos fazer a leitura, posteriormente eu vou fazer uma breve oração. E depois nós vamos expor o texto, verso a verso, para a edificação minha e sua, no nome de Jesus. Todo mundo abriu? Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 5. O texto sagrado diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Verso 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram do meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Verso 4. Alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Curva sua cabeça. Nos voltemos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor. Esse momento de exposição das suas sagradas escrituras. Tenha misericórdia da minha vida e me usa com fidelidade para falar aquilo que o Senhor quer que seja ministrado nessa manhã. Toma cada coração. A palavra do Senhor como uma semente possa cair num coração com uma terra boa. E essa semente possa germinar, possa frutificar. E esses frutos possam permanecer. Entregamos esse santo momento ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Vivam em harmonia. Então, Paulo, para você que talvez está aqui na primeira vez que eu estou ministrando sobre o Filipenses, ou você que está em casa, a gente está fazendo uma exposição de Filipenses, então a gente começou lá no capítulo 1, lá no começo mesmo, e a gente foi ministrando verso a verso várias mensagens. No capítulo 1, nós ministramos 5 mensagens. No capítulo 2, nós ministramos 4 mensagens. No capítulo 3, nós ministramos 3 mensagens. E no capítulo 4, nós vamos ministrar mais 3 mensagens. Se eu não estou ruim de conta, acho que deu 15 mensagens. Essa carta de 4 capítulos, muito rica, muito pertinente, muito atual para mim e para você. Então nós já expomos 3 capítulos e agora nós chegamos no capítulo 4. Para você entender um pouco, Paulo escreve essa carta com 2 principais finalidades. A primeira era agradecer essa igreja, porque era uma igreja que ajudava o apóstolo Paulo no ministério. Era uma igreja que orava por Paulo, mas também contribuía no ministério do apóstolo Paulo. E a outra finalidade que Paulo quis trazer nessa carta é corrigir, trazer exortações. E dentro dessas exortações, a primeira foi sobre falsos ensinos, heresias, de legalista de um lado e de libertino de outro. 2 extremos totalmente errados. E a outra advertência que Paulo traz em toda a carta é sobre a unidade. Paulo faz um apelo aqui à unidade. Paulo usa o exemplo de Jesus para falar como nós temos que tratar o próximo. E aí ele vai discorrendo. E aí, a gente chegando no capítulo 4, Paulo vai continuar nessa temática da unidade. E aqui ele cita nomes. E aqui ele fala de 2 irmãs em Cristo que estavam tendo problema. E é por isso que é algo tão pertinente, por isso que é algo tão atual que nós precisamos. Porque se tem algo que nós temos pecado como igreja, é na unidade. Nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos em quem a gente ama, no partidarismo. E é nisso que gera a falta da unidade. As contendas, as brigas. E isso não é agradável ao Senhor, pelo contrário. Agradável ao Senhor é quando nós vivemos
em união. Amém? Então Paulo vai trazer mais uma vez essa temática. E aqui Paulo está entrando nas considerações e exortações finais para essa igreja, para esse povo. Amém? Então que eu e você possamos entender dentro dessa introdução, porque isso é maravilhoso. E a palavra do Senhor fala no Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Então a união agrada e alegra o Senhor. Mas a falta de união não agrada, não alegra, não é bíblico, não é certo. Então que possamos cultivar, mediante uma igreja polarizada, ainda mais nesse meio, hoje, agora, nas vésperas das eleições, um achando que é melhor do que o outro, que sabe mais do que o outro, e aí quer brigar por seus políticos de estimações, que eu e você possamos renovar nossa mente e aprender que nós devemos ter unidade. Aprender o que nos une não é o nosso lado político, o nosso time de futebol, a nossa conta bancária. O que nos une é Cristo Jesus. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Então que a palavra possa nos quebrar nessa manhã e possamos crescer a partir dela, no nome de Jesus. Amém? Então o verso 1, mais uma vez, vamos ler o verso 1 e expor ele. Paulo escreve assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Permanecer firme no Senhor, meus irmãos, é uma necessidade para cada crente em Cristo Jesus. Eu e você, nós já recebemos algo da parte do Senhor. Nós já fomos salvos, nós fomos alcançados. Mas não adianta ser só salvo e só ser alcançado. Nós temos que permanecer nesse lugar. Nós temos que estar firmes no Senhor. E por que Paulo traz essa temática aqui para essa igreja? Essa igreja, meus irmãos, está enfrentando perseguições em duas esferas, internas e externas. Internas é pelos falsos mestres que estavam se levantando, pregando um evangelho que não era de Cristo. Então ele estava pregando algo que não condiz com a nossa fé. Até tiravam da Bíblia, mas fora de contexto. Então tinha dois grupos, como eu falei, um era legalista e outro era libertino. E aí, primeira perseguição interna. E a segunda externa. Os judeus, o Império Romano estavam perseguindo esses irmãos, por eles não se dobrar a esse mundo. Por eles, o principal motivo da perseguição dos filipenses especificamente, era não adorar a César. No Império Romano, meus irmãos, você poderia ter qualquer religião, qualquer segmento, você podia fazer tudo, mas, entretanto, todavia, você deveria ter que adorar a César, o governador, o imperador. E para isso, para mim, para você, isso é inconcebível, porque nós adoramos só um e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus. E mediante essa recusa dessa adoração, eles estavam sendo perseguidos. Então, mediante essas perseguições, essas dificuldades, Paulo fala: fique firme no Senhor. Meus irmãos, essa verdade a gente tem que entender e viver ela. Porque eu e você, nós passamos por dias difíceis. Nós talvez não somos perseguidos nesse grau da igreja de Filipenses, mas nós temos um grau de perseguição. O mundo jaz no maligno. Então, para você ser honesto, para você ser justo, que você tem que ser, é um desafio. Talvez o empresário vai perder contratos, porque se tem coisas ilícitas nós não vamos fazer. Olha o desafio aí. Talvez nós vamos perder empregos mesmo, porque nós não queremos nos compactuar com coisas erradas. Talvez nós vamos abrir mão de relacionamentos, por causa que não está nos princípios bíblicos. Perder amizades, não sei. Nós estamos passando por dias difíceis, por perseguições. Então a mensagem para mim e para você, mediante essas perseguições, talvez até uma perseguição mesmo de alguém contra você, na sua família, no seu trabalho, fique firme no Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Fique firme no Senhor. Independente do que está acontecendo, isso não é motivo para você desanimar, para você parar, para você desistir. Que se com o Senhor é difícil, sem o Senhor é impossível, nós não conseguimos. Então, por mais que esteja difícil, meu irmão e minha irmã, fique firme no Senhor. Com Ele, tudo é melhor. Com Ele, tudo é mais tranquilo. Então, que eu e você possamos entender isso.
Mas olha também o coração do apóstolo Paulo, meus irmãos. Olha o que ele fala para essa igreja, ainda no verso 1. Ele fala que ama essa igreja, que tem saudade dessa igreja. E que essa igreja era a sua alegria, a sua coroa. O amor do apóstolo Paulo por esses irmãos, meus irmãos, nos constrange. Nos constrange, você sabe por quê? Porque essa igreja não era uma igreja perfeita. Essa igreja era igual a nossa igreja, igual qualquer outra igreja, que tinha problemas. Era uma igreja que tinha um ensino errado. Claro que ele vai acertar e que nós devemos acertar, mas tinha pessoas que falavam coisas que não deviam. Era uma igreja que estava em rivalidade, uns irmãos com os outros. E mesmo assim Paulo os amava. Mesmo assim Paulo se alegrava nele. E há uma igreja, e não só uma igreja, mas uma cidade que Paulo sofreu muito. Atos 16 vai trazer essa narrativa para mim e para você. Paulo foi para essa cidade pregar o evangelho na sua segunda viagem missionária. E mediante essa pregação, Paulo chega lá e uma comerciante chamada Lídia se converte. E depois tinha uma jovem que tinha seus senhores, uma jovem escrava, que ela estava endemoniada, com um espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo expulsa o espírito dela, e mediante que o apóstolo Paulo expulsou o espírito dela, os senhores já não tinham mais lucros, porque eles usavam poder demoníaco. Então eles prenderam o apóstolo Paulo por causa disso. E aí o apóstolo Paulo foi parar na cadeia, no cárcere. E lá no cárcere, ao invés de reclamar, de murmurar, de achar que Deus não gosta dele, de Silas, eles vão e faz o quê? Louvam ao Senhor. Eles louvando ao Senhor, as muralhas caem, as paredes caem. E aí o carcereiro ia se matar, e ele falou, não se mata, estamos aqui ainda. E ele prega o evangelho para o carcereiro. E o carcereiro e toda a sua família crê e é batizado. Então Paulo viveu dias difíceis, viveu dores nessa cidade. Mas Paulo prefere olhar pelas coisas boas que ele viveu nessa cidade. Por isso Paulo tem o coração de falar que eu amo essa igreja. Por isso que Paulo tem a audácia de falar que essa igreja, ele tem até saudade. Ele tem eles como a alegria do seu ministério, a coroa do seu ministério. Como nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, meus irmãos. Porque o amor que o Senhor nos amou, não é um amor que Ele ama só quem é perfeito. Não. Ele me amou, o maior pecador, talvez aqui nesse auditório. E o convite do cristianismo é a gente amar pessoas imperfeitas. Porque se você cobra a perfeição de alguém, você está sendo incoerente porque você não é. E essa narrativa da perfeição é que tem nos afastado da harmonia. Porque nós falamos, eu não vou ficar com fulano de tal, porque ele é assim assado. Meus irmãos, se é uma característica errada, ajude ele a vencer ela. Porque você afastar não vai adiantar. Mas na verdade, você está sendo um covarde. Porque se Deus está te revelando algo que eu sempre falo, não é porque Deus é fofoqueiro. Se Deus está te revelando algo, é para você resolver. Com a ajuda dele, é claro, porque sem ele nada podemos fazer. Mas eu e você temos que tomar essa atitude. De olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Peça ao Senhor, Senhor, que eu possa olhar para os meus familiares, para os meus vizinhos, para os meus irmãos da igreja, para os meus companheiros de trabalho, com o olhar que o Senhor olhe. Porque é isso que nós precisamos. Porque nós queremos cobrar um perfeccionismo que nem nós somos. E Paulo nos ensina que ele ama uma igreja que tem problemas. Uma igreja que tem dificuldades. Que tem coisas erradas, mas ele vai permanecer com essa igreja para vencer as dificuldades, para vencer as coisas erradas, mas ele não vai desistir. Então o convite para mim e para você, para viver em harmonia, é isso. Olhar além dos erros das pessoas. E olhar, estendendo a mão como o nosso Senhor estendeu e continua estendendo todos os dias, para a gente ajudar essa pessoa, para a gente recuperar essa pessoa. Porque falar mal, criticar, isso é muito fácil, meus irmãos. Não precisa de ninguém para te ajudar.
Mas para ajudar, aí sim você vai ter que se esforçar. Gastar tempo, talvez dinheiro, talvez renunciar a um lazer, não sei. Por isso que é muito mais difícil a gente cultivar a harmonia do que a gente não ter ela. Não ter ela é fácil. O nosso coração pecaminoso já não tem, já não quer. Por isso nós temos que lutar todos os dias. Por isso que é uma das maiores dificuldades da igreja. Então que eu e você possamos entender. E que esse amor do apóstolo Paulo para essa igreja, que não era uma igreja perfeita, ele possa nos ensinar, que possamos refletir no nome de Jesus. Verso 2 está escrito assim, acompanha comigo. O que eu rogo a Evódia e também a Síndique, é que vivam em harmonia no Senhor. Evódia e Síndique, meus irmãos, eram duas mulheres que trabalharam com o apóstolo Paulo na implantação dessa igreja. No verso 3 nós vamos ver melhor, mas só para a gente expor o verso 2. Então, eram duas irmãs que trabalharam com o apóstolo Paulo na implantação da igreja. E um dia, elas já trabalhavam com o Senhor, com o apóstolo Paulo e com a igreja. Mas hoje, elas estão brigando. A mesma dupla, vamos dizer assim, que lutou junto, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, deixou de ser dupla. Agora se tornou uma rival. Quantos de nós não aconteceu isso conosco? Que o Senhor traga ao seu coração pessoas que você já foi tão amigo mesmo, de deixar seu filho, de prestar dinheiro, de sair para almoçar no domingo, mas hoje, por um erro seu e dela, porque o erro é sempre dos dois, vocês estão afastados. Mas que o Senhor possa restaurar essa relação hoje. Que você possa entender que há tempo, e estamos nesse tempo, que nós temos que viver em harmonia. Que nós temos que amar as pessoas. Meus irmãos, me assusta a saber que nós passamos por uma pandemia, onde morreu várias pessoas, infelizmente. E isso não amoleceu o nosso coração. Nós entramos nela, saímos dela e estamos, talvez mais ainda, amargurados, mais ainda segregador, mais ainda com as panelinhas bem conhecidas. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Então o convite, aqui no verso 2 do apóstolo Paulo, é que Evódia e Síndique vivam em harmonia do Senhor. Então, nesse versículo, o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? É que você que está em casa, nós devemos cultivar a harmonia. Esse é um dever meu e seu, que somos luz e sal dessa terra. Eu e você que somos cristãos. Meus irmãos, a briga da sua família, que infelizmente toda família tem, não pode ser por causa de você. Você não pode ser a pessoa que vai colocar lenha na fogueira. Não existe isso. Nós somos reconhecidos como filho de Deus, segundo Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, onde o próprio Jesus profere essas palavras. Não quando a gente bota lenha na fogueira. Nós somos reconhecidos como filho de Deus quando nós somos pacificadores. Será que nós estamos pacificando os problemas familiares, profissionais, ou nós estamos botando lenha na fogueira? Ajudando a piorar a situação? Não, isso não pode vir da nossa parte. Nós sempre vamos ter o coração para harmonia, o coração para resolver, o coração para botar panos quentes, para pacificar. Esse é o nosso coração. Então no verso 2 nós aprendemos que nós devemos cultivar a harmonia, nós devemos cultivar a unidade. O apóstolo Paulo estava longe, estava preso. Acho que eu não falei hoje sobre isso, né? Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele escreve essa carta porque Epafrodito vai entregar algumas ofertas para ele e vai contar como que estava a igreja. E Paulo, como plantador dessa igreja, escreve para orientar os seus irmãos. Então Paulo nos ensina que nós devemos cultivar a unidade. Nós devemos, meus irmãos, aproximar as pessoas ao invés de afastar. Nós não podemos, meus irmãos, estar unidos em Cristo
e desunidos com os nossos irmãos. A palavra do Senhor fala que você é mentiroso e eu sou mentiroso quando eu falo que eu amo um Deus que eu não vejo, porque o nosso Deus é um Deus invisível, e eu não amo você que eu estou olhando agora. Isso não é o Jean que está falando nos meus livros. É a Bíblia. E a Bíblia, nós entendemos, como protestante, que é a palavra do Senhor. Então, o que sai da Bíblia é isso. Porque senão talvez você vai questionar, não, eu amo o Senhor sim, eu só não consigo amar o próximo. As pessoas hoje estão proferindo a palavra, nossa Deus, que veio do próprio inferno, que agora é ranço. Agora é a moda falar que tem ranço de alguém. Meu Deus, isso saindo da boca de um crente é inconcebível. E aí você vai falar, não, eu amo sim o Senhor. Mas eu não consigo, eu tenho um ranço dessa pessoa. Você não ama o Senhor. Porque se você amar o Senhor, você vai amar o próximo. Porque segundo os 2 mandamentos, amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo, eles não se separam, meus irmãos. Eles se completam. Por isso que alguém que não ama o Senhor, ele não vai conseguir amar o próximo. E alguém que ama o Senhor vai amar o próximo. O próximo problemático, o próximo com dificuldade, mas nós vamos amar. Porque amar, meus irmãos, não é um sentimento. Amar é uma atitude. Então, não pense você que você vai amar a pessoa que te fez mal, igual você ama seu filho. Não tem como. Isso é inconcebível. Porque o seu sentimento pelo seu filho é seu filho. Você ama seu filho acima de quase tudo. Mas a pessoa que te fez mal, não. Mas qual que é o amor que o cristianismo nos traz? E o que é amor na sua prática? Amor é atitude e é um tratamento. Você pode dar um copo de água gelada para o seu filho e para a pessoa que te fez mal. Então você pode tratar os dois bem. Mas sentimento não tem como. Nós amamos os nossos filhos, nossas esposas, nossos pais. Diferente que a gente ama o pastor, o líder, a vizinha. Mas na atitude, que é o amor cristão, você pode tratar todos esses que eu citei da mesma forma. Você não precisa fazer partidarismo. Você pode ajudar. É esse coração que eu e você temos que ter, de cultivar a unidade. Amém? Então, se depender de mim e de você, meus irmãos, a igreja do Senhor, a igreja de Batista Lagoinha, o lugar que a gente pisar, a nossa família, vai ser unida. Porque nós vamos cultivar isso. Amém? E algo interessante aí no verso 2, é que Paulo não se preocupa em falar em quem estava certo e quem estava errado. Porque numa briga, igual eu falei, os dois estão errados, sim, mas existe alguém que está um pouquinho mais. Mas o nosso coração não tem que ser em, fulano de tal tem 60% de culpa e eu tenho 40%. Então se ele tem 60%, então ele que tem que pedir isso. Não, meus irmãos, nós temos que resolver. Independente de quem foi culpado, resolva. Paulo não está preocupado com a situação. Paulo não está preocupado em quem fez e quem não fez. Paulo não pontua isso, o que aconteceu, quem estava certo, quem estava errado. Paulo não quer saber disso. Paulo quer resolver. E esse tem que ser o nosso coração. Porque na narrativa de querer saber o que está acontecendo, a gente talvez bota mais lenha na fogueira. A gente fica bravo também com a situação e motiva a acontecer isso. Não, meus irmãos, não tem esse coração. Tem o coração de resolver os problemas. Resolver a falta de unidade e falta de harmonia. Paulo chama a nossa atenção nesse verso assim. Verso 3, olha o que está escrito. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, primeira coisa que nós temos que aprender. Nós temos que cultivar, eu e você, nós temos essa atitude de cultivar. Verso 2 deixa isso claro. Mas em segundo plano, nós devemos chamar outros irmãos para nos ajudar nesse cultivo. Então, ao invés de você chamar o irmão para fazer fofoca da situação, e para falar mal, você vai chamar o irmão para te ajudar a resolver. Por que Paulo precisava tanto?
Porque ninguém é perfeito, ninguém faz nada sozinho, o cristianismo é tratado como um corpo de Cristo, cada um tem uma função, mas principalmente porque Paulo estava preso. Paulo não conseguia olhar no olho delas, sentar com elas, não conseguia. Entendeu? Então tem coisas que você em si não vai conseguir, mas você vai pedir pessoas com o mesmo caráter e coração seu, que não vai sair dali fazendo fofoca, e sim vai sair dali orando e resolvendo, para resolver. Porque nós precisamos das pessoas, essa é a nossa fé. Por isso que não existe igreja sozinho, nós precisamos um dos outros. Juntos nós somos mais fortes. Então o convite é para que eu e você possamos dividir os fardos, os problemas do irmão. Entender que eu e você não somos super crentes, que conseguimos tudo sozinhos, resolvemos tudo sozinhos. Não, nós não somos. Nós precisamos de ser humilde e pedir ajuda para os outros irmãos. Precisamos exortar, resolver os problemas, porque é isso que é amor. Hebreus vai falar que o Pai exorta quem ama. Quando Deus nos exorta é porque Ele nos ama. Então quando você exorta alguém, provavelmente é porque você ama. Porque quando a gente não ama, a gente deixa a pessoa ir para o buraco, cair no abismo. A gente não ama. Mas quando a gente ama, a gente pula na frente, a gente puxa a pessoa. Não, não faça isso, porque a gente ama. Então quem ama, exorta. Então entenda isso no seu coração. Se você tem uma percepção para conversar, talvez um pouco mais sério com alguém, conversa, porque isso é amor. E pelo contrário, cuidado com amigos, com pastores, com líderes, com pregadores, com pessoas que só falam o que você quer ouvir, que só passam a mão na sua cabeça. Isso não é amigo de verdade. Isso não é ser fiel às Escrituras, porque as Escrituras toda hora nos exortam, nos bate, porque nós precisamos desse açoite, meus irmãos. Porque sem isso a gente vai pecar, a gente vai se distanciar de Deus, nós somos pecadores, por isso nós precisamos, sim, ter a nossa orelha puxada. Então cuidado com quem só fala o que você quer ouvir, que só passa a mão na sua cabeça. Talvez até valide o seu pecado, que tem que ser exortado. E não seja esse tipo de amigo. Se posicione em amor. Isso não é para ser ignorante, não estou falando isso. Com amor, com tranquilidade, com mansidão, direcionado pelo próprio Espírito. Mas converse e fala, está errado isso. Não faça isso mais. Porque isso é ser amigo. Isso é ser pai, isso é ser mãe. No nome de Jesus. Algo que eu consigo observar aqui ainda, é que olha o que o apóstolo Paulo fala. Peço a você, leal companheiro de jugo. Paulo está mostrando aqui para a gente, meus irmãos, que Paulo tinha um companheiro de jugo. Jugo que é trabalho. Então Paulo tinha um companheiro que trabalhava junto com ele. E assim que o apóstolo Paulo tinha um companheiro, então a Evódia e a Síndica tinha que ter também companheirismo. Porque nós trabalhamos em unidade, juntos, e não sozinho. Então, esse é um termo bem importante da gente observar no texto. Paulo usa, eu creio que, com essa intenção de falar, meu companheiro. Então, eu tenho um companheiro, Evódia e Síndica. Você deve ter também, entre vocês, ser companheiras. O outro ponto aqui, ainda no verso 3, é que alguém que já lutou pelo Evangelho não pode lutar contra um e contra o outro. A palavra vai falar que elas lutaram pela causa do Evangelho. E é isso que acontece. Pessoas que já estavam no ministério junto com você, eram seus amigos, hoje é o inimigo. Pessoas da sua família que ajudaram você a construir sua casa, formar até o caráter do seu filho, ajudaram você na caminhada profissional. Hoje vocês estão brigando. Esse não é o convite. Porque, meus irmãos, elas andavam em unidade e passou de uma hora para outra não andar mais. Enquanto nós estamos andando e buscando o reino de Deus, nós não temos tempo para brigar. Nós não temos tempo para isso. Porque o reino é de Deus. Tudo é de Deus. Então, se a fulana está cantando, glória a Deus, é para o reino de Deus. Se a fulana está pregando, eu não vou brigar por causa disso, porque eu estou com inveja e eu quero estar lá. Não, é o reino de Deus. Mas sabe quando começam os problemas? É quando nós começamos a cultivar, a investir num reino pessoal e não um reino de Deus.
Então agora eu vou focar o Jean no ministério do Jean. E se lasque a Igreja Batista Lagoinha, os outros irmãos, não importa. Importa é o nome do Jean. Não, está tudo errado. Se eu tiver esse coração, meus irmãos, eu vou criar inimizade com Deus e com o mundo. Mas quando eu estou com o coração no reino de Deus, eu vou servir, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou pregar nas oportunidades, mas as oportunidades que for de outro, eu vou me alegrar também. Mas o nosso coração é invejoso. É porque nós pensamos num reino pessoal e não um reino de Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que possamos voltar ao primeiro amor, voltar aos primórdios, quando você se converteu. Você não se importava com nada, só na presença do Senhor, só em pregar o Evangelho. Amava os irmãos, é hoje, só porque tem 5, 10, 15, 20 anos de crente, quer brigar com todo mundo. Está completamente errado, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. E ainda no verso 3, o que eu observo aqui é que um salvo pode ter problemas desse tipo. Não deve ter, mas pode. Por que eu falo isso? A Bíblia, aqui Paulo fala que elas estão com os nomes escritos no livro da vida. Todo mundo que é salvo, que foi regenerado, está com o nome no livro da vida. Por que eu chamo essa atenção? Porque normalmente nós temos a tendência de falar quem está vivendo sem unidade, quem está com algum erro, é alguém que não é alguém salvo. É alguém que é um desviado, é alguém que não ama o Senhor. Não, talvez ama, talvez é alguém salvo, mas é só alguém que precisa de um ajuste. Por isso que eu e você precisamos nos posicionar. Porque tem irmãos e irmãs em Cristo Jesus que amam o Senhor sim, que são crentes sim, mas estão enganados por causa do orgulho, da falta de perdão, da falta de humildade. Então eu e você, sabendo a verdade que nós estamos aprendendo hoje, e agora nós somos indesculpáveis, nós temos que ajudar a unidade a acontecer. Porque pessoas que são salvas podem ter isso. Então não deve ter isso, porque é um erro, mas pode ser, mas pode ter infelizmente. Então o que nós temos que ter é ter vigilância para isso não acontecer com a nossa vida e ter atitude de quando acontecer com o nosso próximo a gente intervir e ajudar. Verso 4, está escrito assim: olha o resultado da unidade. Sem unidade não existe o verso 4 para mim e para você. Olha o que o verso 4 fala. Alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Alegria, meus irmãos, é um fruto da unidade. Não existe alegria verdadeira sem unidade. Talvez exista uma alegria falsa, que o próprio mundo prega, nos prazeres, nos deleites, das conquistas. Isso não é alegria bíblica nem cristã. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está em cumprir a Tua palavra. A nossa alegria está em viver em unidade. Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. A nossa alegria está em honrar o Senhor, em amar o Senhor, e honrar e amar o próximo. Não existe uma alegria verdadeira fora disso. Se você acha, se considera feliz, e está brigado com Deus e o mundo, eu tenho que te informar que essa alegria é uma alegria falsa. Não é alegria verdadeira, não é alegria bíblica, não é uma alegria eterna. E mediante esse verso, o que nós aprendemos? Que a alegria é uma ordenância e não uma opção. Aqui está no imperativo: alegre-se no Senhor. Mandamento, sei lá, dos 10, qualquer um, que for um mandamento explícito, nós temos que cumprir. Porque essa palavra não é do Jean, nem somente do apóstolo Paulo. É do próprio Deus. O apóstolo Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo. Então quando nós lemos aqui, é o próprio Deus falando conosco. Hoje a gente está com uma péssima mania de querer ouvir Deus mediante as pessoas que supostamente têm um dom de profecia. Então a gente vai atrás de onde tem o profeta tal. Sendo que o Senhor já se revelou através das Sagradas Escrituras. Já fala isso explicitamente para mim e para você. Alegre-se. E a gente quer buscar outra confirmação. Nós queremos buscar outra e aquilo outro. A Bíblia já não está valendo mais. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida.
Deus escolheu se revelar através das Sagradas Escrituras, e Ele fez a manutenção dela ao longo desses 2000 anos. Todos os opositores do cristianismo tentaram destruir esse livro, e não conseguiram. E aí você vai ver um livro de Gênesis e Apocalipse que não tem erro. Em mais de 1.500 anos de escrita, em mais de 40 autores, ele não se contradizer. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. O que está escrito aqui é para eu e você viver. O que nos falta é entender isso e parar de questionar e viver. Então, a alegria não é uma opção. Talvez fique alegre. Não, é uma ordem. Então, eu e você temos que ser alegre. Mas a alegria, como eu falei, bíblica, é totalmente oposta do mundo. É esse coração que você tem que entender. Porque talvez você ache que é triste, mas na verdade você é feliz, meu irmão. Se você serve o Senhor, se você segue a Bíblia, talvez você não está com a vida financeira muito boa, a vida emocional muito boa, o Brasil não está muito bom, mas se você segue a Bíblia, você é alguém feliz. Mas pelo contrário, tem pessoas que não seguem, que não amam o Senhor, mas têm dinheiro, têm status, têm fama, e acham que são felizes. Não são. Mas olha como nós temos que aprender a verdadeira felicidade. Porque tem pessoas tristes, mas na verdade ela é feliz, ela só não entendeu ainda que ela é feliz. Por causa que ela está olhando para o Instagram, para a mídia, que está renovando a mente dela, mas na verdade não com a renovação certa e bíblica, uma renovação errada. E tem pessoas que acham que são felizes, talvez até dentro da igreja, mas na verdade são tristes, são miseráveis. Meus irmãos, que Deus nos livre de que tudo que a gente tiver esteja consistido somente no dinheiro. Se a gente for só rico, só de dinheiro, nós somos os mais pobres da face da terra. Cuidado com essa busca desenfreada. Então, primeiro, alegria é uma ordenança e não uma opção. Segundo, a alegria cristã é ultra circunstancial. Olha que Paulo fala: alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Então, é uma alegria que nós temos que se alegrar sempre. Não é só no culto. Não é só quando a gente recebe uma oferta, uma bênção. É em todos os momentos, alegrar sempre. Essa igreja estava vivendo uma falta de unidade, estava vivendo perseguição, e mesmo assim se alegrava. Você sabe quem entendeu essa verdade bíblica? Abacuque. Lê o livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Abacuque entendeu isso, que eu e você temos que entender. Que a alegria do cristão é independente da circunstância. A alegria do cristão é em todos os momentos. É a paz em meio à guerra. Então tenha isso no seu coração. Por que é uma alegria em todos os momentos, independente da circunstância? O principal motivo é isso. O terceiro, a alegria é cristocêntrica. A alegria está no Senhor, verso 4. Alegre-se no Senhor. Então a sua alegria não está se você for promovido ou demitido. Se você é rico ou pobre. Se você é isso ou aquilo, não. A sua alegria está no Senhor. E como nós cantamos hoje, nós vamos construir a nossa vida nele. Se estamos construindo a nossa vida nele, nós vamos ser felizes. Porque a nossa felicidade é Ele. Porque nós sabemos que Ele nos salvou, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós sabemos que Ele vai nos buscar e que nós iremos viver eternamente com Ele. Meus irmãos, não tem como não nos alegrar mediante essa mensagem. O que tira a nossa alegria, o que nos faz a não vivê-la, é não se alegrar no Senhor. Nós nos alegramos em tudo. Então, quando o nosso time ganha, a gente está feliz. E aí, se ele perde, a gente está triste. Aí, se o nosso candidato, que a gente está dando a vida para ele ser eleito, se ele for eleito, a gente vai ficar feliz. Se ele não for eleito, vai ficar triste, vai sair até da igreja. Olha a nossa mentalidade. É as coisas que acontecem fora que está trazendo a nossa felicidade. Não, meus irmãos. A nossa felicidade é cristocêntrica.
Cristo é a nossa rocha, é o nosso alicerce. Ele é o motivo do nosso sorriso a cada manhã. Ele é o motivo de você ter vindo no culto hoje, de você estar assistindo hoje. Ele é o motivo. É Ele, nada mais. Então, meus irmãos, Paulo vai falar, hoje eu não vou pregar sobre isso, mas a partir do verso 10, aqui no capítulo 4, ele vai falar que ele soube estar contente em toda a situação. Então ele passou por um momento de escassez, de passar fome, e um momento de ter abundância, de sobrar. Mesmo assim, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. É esse coração que eu e você temos que ter, meus irmãos. Não é um triunfalismo de tudo vai dar certo, que eu vou ficar rico, que eu não vou ficar doente. Não é sobre isso. É mesmo não sendo rico e estando doente, nós estamos felizes, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. É esse coração que eu e você temos que ter todos os dias. Glória a Deus. Verso 5, último verso dessa mensagem. Está escrito assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Algumas traduções estão falando sobre moderação, seja a moderação de vocês. A minha, a NVI, está escrita amabilidade. Então o que Paulo está falando? Sobre a amabilidade, sobre ser amável. Porque alguém amável, moderado, é alguém, sabe o quê? Que abre mão do seu direito. É alguém que é misericordioso. E isso tem tudo a ver, meus irmãos, com a falta de unidade de Evode e Sintique. Porque se elas fossem amáveis, moderadas, não existiriam problemas. Não existiria a falta de harmonia. Mas por não ser, é que tem os problemas. E aí Paulo destaca aqui que essa amabilidade, essa moderação tem que ser conhecida por todos. A árvore é conhecida pelo fruto. Algo que eu sempre falo, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça. Mas aquilo que nós fazemos vai evidenciar se somos salvos ou não. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, se somos filhos de Deus, nós temos que ser pacificadores. O próprio Jesus também fala que nós vamos ser reconhecidos como discípulos dele quando nós amarmos um ao outro. Meus irmãos, aonde existe um pacificador e alguém que ama o outro, não existe falta de unidade, não existe falta de harmonia. Só existe em ambientes que não tem amor, que não tem pacificadores. Então que eu e você possamos ter esse coração. E pegando o gancho da questão do moderado, nós temos que entender, mediante essa amabilidade, que o crente não pode ser alguém explosivo, meus irmãos. A nossa vida tem que refletir o caráter de Cristo. Você não é Gabriela que fala que eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Não, nós somos convidados a ser transformados de glória em glória. O apóstolo Pedro, impulsivo, quando ele tem o real encontro com o Senhor, posteriormente a sua morte e ressurreição, Pedro é outra pessoa. Leiam as cartas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª de Pedro. É totalmente diferente daquela pessoa dos evangelhos, que queria cortar a orelha, que queria fazer isso, fazer aquilo. Então entenda isso. Nós somos chamados a ser transformados. João, o apóstolo do amor, antes ele era o filho do trovão, ele queria jogar fogo no céu para matar os samaritanos. O Jean, qualquer outro, antes de Cristo, nós tínhamos características erradas, horríveis. Mas com Cristo, de glória em glória, é claro, é um processo, sim, devagar, sim, mas temos que acontecer. Por isso que o Jean de hoje, dia 16 de setembro de 2022, daqui um ano eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser um marido melhor, um líder melhor, um pastor melhor, um pregador melhor, um irmão em Cristo melhor, um vizinho melhor, um cliente, quando eu entro numa loja, melhor. Não pelo contrário, piorando a cada dia, a cada estação. Não, nós temos que melhorar, de glória em glória. Então, nós temos que entender isso. E Evode e Sintique, se entendesse isso, elas iam viver em harmonia. Então, se eu e você entender todas essas verdades que a gente falou hoje, nós não vamos ter essa falta de harmonia. E o último trecho aqui do verso 5, que eu quero ainda destacar antes de a gente finalizar, está escrito assim: perto está o Senhor.
Meus irmãos, esse trecho, ele tem que gerar temor no meu e no seu coração. Existem crentes que vivem como se o Senhor não observasse as suas atitudes, que vivem de qualquer maneira. Algo que eu sempre falo que me entristece muito, meus irmãos. Ao mesmo tempo que é algo respeitável e de alguma forma é bom, mas eu fico mais triste do que feliz. É o quê? Eu, como um pastor, eu chegar num ambiente e as pessoas pararem de falar mal dos outros, parar de xingar, parar de fazer isso, parar de falar aquilo. Isso de alguma forma é bom porque a pessoa está honrando ali a sua figura, te respeitando. Amém. Mas isso é ruim porque o Senhor dos Senhores está 24 horas olhando aquelas pessoas e elas não têm reverência. E olha que loucura, ela tem reverência para um pastor pecador, falho como eu, e não tem reverência para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o autor da nossa vida, o autor da nossa fé, o que nos sustenta, o que está conosco. Meus irmãos, então, esse trecho aqui, perto está o Senhor, tem que gerar um temor no meu e no seu coração, de entender que o Senhor está perto. Por isso que nas reuniões, você não vai falar coisas da boca para fora só porque é uma música famosa. Você vai falar algo que você vive, ou se não vive, você quer viver. Você não vai repetir, igual nós repetimos que nós vamos construir nossa vida no Senhor, mas acabando o culto, você vai lá construir sua vida na areia. Não pode ser o seu coração, porque o Senhor está ouvindo. Então quando você distrata alguém, humilha alguém, talvez o pastor, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Então isso tem que gerar temor no meu e no seu coração. As motivações que eu subo aqui para pregar o Evangelho, talvez vocês não sabem, meus irmãos. Mas o Senhor sabe. E ai do Jean se estiver com as motivações erradas. Você está entendendo? Então que o Senhor está perto. O Senhor está perto. Então nós temos que olhar na perspectiva da observância, que Ele observa cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada reação, cada coisa que a gente faz e coisas que a gente não faz, porque ser omisso também é errado. Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca, cuidado. Mas em outro termo, perto está o Senhor da sua volta. Hoje o Senhor está mais perto de voltar do que ontem. E quando Ele voltar, nós vamos prestar contas. Lembra das virgens, das 5 prudentes e 5 nécias? Será que em qual delas nós estamos nos enquadrando? Nós estamos esperando o que para amar o próximo e viver em harmonia? Já não basta a pandemia ter vindo? Vai ter que acontecer outra coisa? A terceira guerra mundial? Porque aconteceu 2 guerras. Inúmeras pandemias, várias catástrofes. E mesmo assim a gente está brigando um com o outro. Mesmo assim a gente não está vivendo em unidade. Mesmo assim a gente está negligenciando esse mandamento. Então que eu e você possamos ter esse coração, meus irmãos, e viver em harmonia. Eu tenho 4 aplicações para mim e para você mediante essa mensagem. A primeira dela é: fique firme no Senhor. Estar firme no Senhor, meus irmãos, é continuar amando o Senhor e o nosso próximo, o nosso irmão, independente das circunstâncias. Isso que significa estar firme. Então fique firme. Não pare. Não vai para a direita nem para a esquerda. Fique firme no Senhor. Amando o próximo e amando o Senhor. Segunda aplicação: vivam a unidade e cultivem a unidade. Não é só viver, não é só cultivar, é cultivar e viver. A unidade só vai acontecer no nosso GC a partir da minha e da sua vida. A unidade só vai acontecer na Igreja Batista da Lagoinha através da minha vida e da sua. A unidade só vai acontecer na Igreja de Belo Horizonte, do Estado de Minas, do Brasil, do mundo, através da minha e da sua vida. Então viva essa unidade, e não só viva, cultive ela. Terceiro, aplicação para a minha vida. Eu e você temos que ser felizes. Todo cristão tem que ser feliz. Mas entenda, a verdadeira felicidade vem de Cristo, não das circunstâncias. Então talvez você vai ficar desempregado feliz, com a escassez financeira e feliz, porque a sua felicidade não consiste nisso, e sim no Senhor, que você crê, que é o seu provedor, que é o seu sustentador, que é o nosso Deus que vai nos buscar. Nossa felicidade está nele. E a quarta e última aplicação é que a nossa fé
não deve ser somente no secreto, e sim no público. Não adianta só falar bonito aqui na hora das canções, coisas que a gente não quer viver. Isso não é certo, não é bíblico. Não adianta só saber, ter o maior conhecimento de tudo, pregar de unidade, de harmonia, não viver, não adianta. Talvez vocês vão ser abençoados e bem-aventurados e vão viver isso, mas eu vou ser reprovado, porque eu estou pregando e não estou vivendo. Está errado. Então o que nós cantamos nós temos que viver, o que nós pregamos nós temos que viver, o que nós ouvimos e sabemos e temos o conhecimento nós temos que viver, não só no privado, e sim no público. Por isso que eu acho muito difícil, meus irmãos, alguém que se julga, que ora muito, que lê muito, não amar ninguém. Que oração é essa? Que leitura bíblica está sendo essa? Ah não, eu jejuo 40 dias. E o amor? Isso tem que ser ferramentas para nos levar a amar, e não para nos levar a odiar. Então cuidado com essa fé anônima, minha e sua, de só cultivar o nosso escritório, o nosso secreto, e esquecer dos irmãos em Cristo Jesus, que é a manifestação do nosso amor para com Deus. Viva uma fé pública e não somente privada. Pública não para você se autopromover, cuidado. Pública de você estar aqui na igreja, simplesmente, e ajudar quem precisa, e estar à disposição no seu trabalho. Talvez ninguém está vendo, não está em nenhum story do Instagram, talvez nunca vai estar, mas você está amando, porque perto está o Senhor e o Senhor está vendo. Não é para o Instagram ver, não é sobre isso, é sobre o Senhor ver que nós estamos fazendo o que Ele nos ordenou. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.